Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, e o versículo é o versículo de número 10. Graças a Deus por esta noite que o Senhor nos concede para nós podermos adorar o nome dEle. Ele é bom, Ele é maravilhoso. E Ele não vê como nós vemos, né? Aleluia, Ele vê de uma maneira mais excelente. 1 Coríntios, capítulo de número 1 e versículo de número 10. Glória a Deus. Quem achou diz amém? Então vamos ler. Aleluia. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Estivemos esta semana em Santa Teresa, na quinta, na sexta e no sábado, em um congresso de missões, onde vimos Deus falar poderosamente sobre reconstrução, sobre transformação, sobre mudança de atitude, e também ouvimos muito sobre unidade. Eu até ouvi a seguinte expressão, que até o reino das trevas é unido. Jesus disse que se o diabo pelejasse contra ele mesmo, o reino das trevas não subsistiria. Até o reino do inferno, eles têm unidade, eles trabalham num mesmo propósito, eles trabalham numa mesma direção, tem unidade. É claro que a intenção do diabo é roubar, matar e destruir. Não existe um demônio revolucionário que discorda de Satã e quer fazer uma coisa diferente, que quer ajudar o próximo. Não tem. No reino das trevas, o que prevalece é a mentira. Não tem um demônio que preza em falar a verdade, fala, não, nós temos que ser verdadeiros. No reino das trevas, eles têm uma visão só, a mentira, a destruição. O diabo, ele só pensa nisso, roubar, matar e destruir. E quando diz o diabo, está dizendo que todo o reino das trevas só pensa em matar, roubar e destruir. Toda vez que alguém procura o diabo em busca de ajuda, ele se frustra na sua intenção, porque o diabo não lhe ajuda, somente lhe destrói. Tempos atrás eu ouvi o testemunho de um homem que morreu, pai de família, e precisava achar a escritura da fazenda, e ninguém sabia onde estava, e ele ficou desesperado para saber onde é que estava a escritura da fazenda. Então ele procurou um bruxo que era muito famoso, e aquele bruxo revelou para ele que a escritura da fazenda estava dentro de um quadro, atrás da foto, entre a foto e... Não, o diabo sabe dessas coisas, essas coisas o diabo pode saber. E a pessoa foi lá, achou a escritura, então ficou muito grata àquilo que aconteceu lá no centro. E então o povo do centro começou a dizer, agora você vai ter que fazer esse sacrifício, e agora você precisa fazer mais este sacrifício. E o diabo entrou na família. Para resumir, acabou com a família, não sobrou fazenda, não sobrou foi nada, destruiu foi tudo. Tivesse ficado sem escritura, tinha se dado melhor. Não procure o diabo, porque a intenção do diabo é destruir. Mas a igreja de Jesus, ela não pode viver em desacordo, em desunidade, cada um puxando para uma direção. A igreja de Jesus, segundo o que Paulo está dizendo, eu suplico, eu rogo a vocês,
que tenham unidade, que digam uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões. Na Bíblia, a Mensagem, o tradutor da Bíblia disse: vocês precisam aprender a entrar em acordo. Vocês precisam aprender a entrar em acordo. Devem ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. Isso na tradução A Mensagem. A igreja não pode ter vários partidos, várias facções. A igreja tem que ter uma visão só. Tem que estar unida num mesmo propósito. Uma só fé, um só amor, um só Deus, um só Espírito. A igreja não pode haver dissensão. Se haver dissensão, como disse Jesus, um reino dividido não subsiste. Ele se quebra, ele se acaba. Um reino dividido, ele não vai adiante. Então a igreja precisa desesperadamente entrar em acordo, senão ela não cresce, senão ela não ajuda ninguém. Eu estou estudando, e agora, começo do ano, nós vamos começar uma série de estudos sobre finanças, sobre o dinheiro. E mas depois dessa, porque Deus trabalha bem à frente, nós vamos estar estudando sobre o papel da igreja. Para que ter uma igreja, irmão? Alguém disse hoje para mim que se fechasse uma igreja num bairro, num determinado lugar, e ninguém sentisse falta dela, ninguém ficasse perguntando por que fechou essa igreja, então essa igreja não fez diferença, não cumpriu o papel, ninguém sentiu falta. Uma igreja, para ser uma igreja verdadeira, as pessoas têm que sentir falta dessa igreja, sentir a necessidade dessa igreja. Ela tem que ter um valor, um papel fundamental nessa sociedade. Os vizinhos, a comunidade em volta, tem que reconhecer o valor dessa igreja. Então, uma igreja, para ser uma igreja de sucesso, ela tem que estar em unidade. E aqui é interessante que essa igreja de Corinto, Paulo mesmo disse, no versículo de número 7, ele disse assim, ó: de maneira que nenhum dom vos falta. Paulo disse, vocês têm todos os dons. Maravilha! Uma igreja que tinha todos os dons do Espírito Santo em atuação. Aqui está se destacando o dom de línguas, o dom da profecia, está falando sobre o dom da operação de sinais e maravilha, está falando aqui sobre os dons de curar, está falando aqui sobre o dom do conhecimento e o dom da sabedoria, está falando sobre o dom de discernimento de espíritos. Olha, uma igreja completa, mas logo à frente ele já diz, mas pelo amor de Deus, parem com essas desavenças, com esses desacordos, entrem em acordo. A primeira parte aqui, que digam a mesma coisa. Na Bíblia bereana está escrito assim: que sejais uníssonos no falar, para que não haja dissensões entre vós. Você entendeu? A tradução da Bíblia revela uma nova perspectiva da realidade aqui. Essa outra tradução, ela está dizendo, vocês têm que ter uma só voz para que não haja dissensões. Dá-se a entender que quando a igreja fala uma coisa e outro fala outra coisa, um obreiro fala uma coisa e o outro obreiro fala uma coisa, um obreiro puxa para um lado e o outro obreiro puxa para o outro, começa a haver desacordo e desavença,
E começa a acontecer partidarismo, um começa, eu sou de Apolo, e eu sou de Pedro, e eu sou de Paulo, e começa aquela desavença no meio da igreja. Eu acredito da maneira que aquele irmão prega. Não, mas eu acredito da maneira que o irmão tal prega. Na verdade, a mensagem que eu estou pregando hoje, ela deveria ser transmitida para todas as igrejas que existem nesse Brasil, porque o que mais acontece hoje no Brasil é isso. Você sabia que tem crente da terça, crente da quinta, crente do domingo? Não, eu só participo na terça, porque a terça, irmão, é um culto abençoado, está no meu estilo. Não, eu só participo no culto da quinta, porque o culto da quinta, ele faz o meu propósito, o que eu quero é o culto da quinta. Não, eu só participo mesmo no domingo, irmão, porque apesar de todos esses cultos que a igreja faz, o culto do domingo é que é o culto especial, o culto da família, o culto em que todos devem se reunir. Cada um pensa de um jeito. Eu vou dizer qual é o culto que você tem que participar. Se a igreja diz que tem 3 cultos na semana, você participa dos 3 cultos na semana. Se a igreja diz que a partir de agora só vai ter o culto no domingo, você trabalha a semana inteira para Jesus e no domingo você vai para a igreja. Não estou falando aqui a pessoa que às vezes não tem capacidade, não tem como ir à igreja. Está difícil, não tem uma condução, a igreja está longe. Não estou disso que eu estou falando. Eu estou falando por decisão da pessoa. A pessoa diz, não, eu não vou naquele culto. Que nem esses tempos atrás aqui na igreja, o rapaz disse que não ia participar do grupo de jovem, porque não foi com a minha cara. Eu falei, que legal. Não foi com a minha cara, então não vou participar do grupo de jovem. Bacana, né? Tá assim, um partidarismo, um fala uma coisa, outro fala outra, aí começa a haver dissensão e divisão. Sabe o que Jesus disse? A boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração estiver cheio de palavra de Deus, sabe o que a sua boca vai falar? Palavra de Deus. Mas se seu coração estiver cheio de orgulho, sabe o que você vai falar? Do seu orgulho. Tem gente, irmão, que é insuportável. É crente, mas é insuportável. Por quê, pastor? Porque ele só sabe falar dele. Tem uns crentes que quando fala comigo, eu fico ouvindo porque não quero pecar e xingá-lo. Mas não dá para aguentar o tanto que ele no ditado popular, é uma palavra meia chucra, né? Gavola, falastrão. Ele parece que ele é demais, que com ele tudo se resolve. Ele é poderoso, ele sabe tudo, ele tem todas as oportunidades do mundo. Sinceramente, é difícil de aguentar pessoas assim. Sabe o que tem dentro do coração? Muito orgulho, então só sai da boca orgulho. Só fala dele mesmo. Ele está cheio de si. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai falar do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, da transformação do Espírito Santo, da glória do nome de Jesus. Você vai falar do reino de Deus. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se a igreja ouvisse mesmo a palavra de Deus com mais sinceridade, com mais verdade, igreja, quanto ia ser mais abençoada. Porque tudo está na palavra de Deus. Uma coisa importantíssima nas igrejas, em uma igreja de sucesso, os pregadores da igreja, eles têm que estar em concordância. Estou falando porque eu já vi igrejas que um pregador vem aqui e prega, aí o outro vem no outro dia e desprega. Aí o povo lá embaixo fica pensando assim, mas ele falou que o outro falou que, quem será que tem razão? Tem que haver concordância. Então, se nós não temos certeza de alguma coisa, é melhor perguntar antes de falar, para que você não fale uma coisa que não está em acordo. Aí você ensina uma coisa, o outro vem e desensina o que você ensinou e ensina outra coisa. Não, tem que haver concordância.
Por isso que as igrejas do passado, sabe quem pregava? O pastor da igreja, mais ninguém. Só o pastor da igreja pregava. Por quê? Porque o pastor tem um propósito, tem uma mentalidade, tem uma maneira de trabalhar. Então só ele pregava. Nos dias de hoje eu conheço igreja que o pastor nem prega. Só os outros é que pregam. Só pessoas que vêm de fora. Pessoa vem perambulando lá de Minas Gerais e cai aqui e prega. Não sabe nem do que está falando. Não conhece a realidade da igreja. Traz uma palavra totalmente contraditória com aquilo que o pastor está ensinando. E alguns ainda pensam que quando estão com o microfone na mão, ele é o senhor do culto. É bobo, é bobo. Porque quem manda no culto é o Espírito Santo. E abaixo do Espírito Santo, o pastor da igreja. Ele não é o senhor da igreja agora. E por isso que em alguns lugares o pastor chegou no pregador e disse: dá cá o microfone, filho. Vai sentar. Outro dia você vem. Tem que haver concordância na pregação. A coisa está tão séria que em igrejas grandes, o camarada vai pregar, é convidado para pregar, e quando ele chega lá, o pastor diz: você é o pregador? Sou eu, venha cá, entra comigo aqui na salinha, entra aqui, vamos conversar. Cadê o esboço da mensagem? Pastor, por que o senhor quer o esboço? Quero ver o que você vai pregar, filho. Quero saber o que você vai pregar. Pastor, está errado? É claro que não. Porque não dá mais para confiar. Os camaradas vêm trazendo ideias muito revolucionárias. Ele pensa que ele é o dono da verdade, vai trazer uma explosão na igreja. Meu amigo, a palavra tem que estar em concordância. Porque se um prega uma coisa, outro prega outra, a igreja se confunde. A igreja se confunde. Tem que haver concordância. Outra coisa importante também, só para citar aqui, na questão de falar a mesma língua, aqui na igreja de Corinto também era sobre o idioma do culto. Eu participei de igrejas, de cultos em algumas igrejas que falaram-se 3 idiomas no mesmo culto. E daí as pessoas não entenderam muito bem. Uma parte eu entendi, outra parte eu não entendi. E ficou meio que uns entendiam, outros não. Daí a outra parte os outros entendiam. Não, tem que ter um idioma. Aqui no Brasil está acontecendo cultos em francês. Ué, irmão, por quê? Porque os haitianos falam em francês. Então se faz um culto em francês para os haitianos. E eles entendem bem. Porque quando eles estão em um culto em português, eles não entendem tudo. Ficam meio na dúvida sobre algumas palavras. Existem igrejas nos Estados Unidos que o culto é em português, mas a língua lá não é o inglês? É, mas existem igrejas de brasileiros, onde se prega em português, se canta em português, é a mesma língua. Por que, pastor, tem que falar a mesma língua? Para que haja edificação, para que a igreja cresça, para que a igreja seja edificada. Nós não podemos cada um falar uma língua, nós temos que falar a mesma língua. A mesma fala. Também a segunda parte do versículo diz: que não haja entre vós dissensões. Agora você vai se assustar. Essa palavra dissensões, no versículo, no verbo original, no verbo original grego, ela pode ser traduzida por rasgões, roturas. Que não haja rasgões, roturas entre vós. Já ouviu a expressão corpo fechado? A igreja de Cristo é um corpo fechado. Ela não é um corpo rasurado, rasgado. Ela é um corpo fechado. Quando a igreja começa a se dividir, ela está querendo promover. Quando os obreiros começam a trazer partidarismo e faccionismo dentro da igreja, ele está querendo fazer rasgões no corpo de Cristo. Quer fazer rotura num corpo de Cristo. Lá em João, capítulo de número 17, versículo de número 21 e 22, Jesus orando ao Pai, ele orou pela unidade do corpo de Cristo.
Ele disse: Pai, eu te peço que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Assim como o Pai e Jesus eram um, assim ele pediu ao Pai que a igreja tivesse o mesmo comportamento, a mesma visão, o mesmo jeito, sem dissensão. A igreja sempre deve procurar a unidade. O obreiro da igreja, o pregador, o pastor, sempre deve procurar unidade. Nunca divisão, nunca faccionismo. Fez me lembrar a história de um pastor que um irmão chegou e disse para ele assim: irmão, o nosso pastor já está velho e você sabe que eu tenho a igreja comigo, né? A igreja está comigo. Então, o que você acha? Vamos lá falar com o pastor e vamos dividir a igreja. Aí eu começo uma igreja. Está comigo? Aí ele disse: Tô com você. Ah, ele ficou parceiro. Aí foram lá conversar com o pastor. Quando ele chega no pastor e diz: pastor, o senhor já é uma pessoa avançada de idade, o senhor já está caducando, não tem como continuar com a igreja, e eu vim aqui com esse pastor, meu amigo, que nós vamos rachar a igreja. Antes dele terminar de falar, o rapaz que estava com ele, o pastor que estava com ele, falou assim: ó, pastor, esse filho do diabo aqui está querendo rachar a igreja, está querendo dividir a igreja, não deixa não. Ué, mas você não está comigo? Ele disse: ué, eu não estou aqui com você? Falou: se eu estava com você? Estava, eu estou aqui. Mas você é filho do diabo, rapaz. Você só quer fazer divisão, só quer fazer dissensão, só quer puxar para o seu lado. Isso não pode acontecer. Você é filho do diabo. O diabo foi homicida desde o início, sempre tentou divisão. Você é assim também, filho do diabo. A conta de Jesus é somar e multiplicar, não dividir. A gente sempre tem que procurar sempre somar. Quando Paulo está falando isso, ele está falando sobre questões doutrinárias. Eu só vou dar uma pincelada aqui sobre algumas coisas que entram no meio da igreja e nós devemos prestar atenção. Igreja que participa de estudo bíblico, que é discipulada, não cai nesses problemas aí. Primeira questão, que há dissensões entre igrejas: batismo. Sabia? Tem igreja grande que não sabe, os membros estão divididos entre eles a maneira que deve ser batizada. Há alguém dentro da igreja que prega que tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na mesma igreja tem gente dizendo que tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus. Há alguém que diga que o camarada, para ser salvo, tem que ser batizado por imersão. E na mesma igreja há alguém que acredita que não, que só aspersão, jogar uma aguinha na cabeça já resolve. Não, a gente tem que chegar num consenso nisso. Nós temos que nos reunir e chegar numa condição, num acordo. Ora, nós vamos, agora a partir de hoje, nós estamos combinados que o batismo é dessa forma. Não pode haver desacordo, desavença numa questão tão simples. Outra questão, surgiu agora nesses últimos dias, pessoas dizendo aí que o nome de Jesus não é o nome que nós falamos, que quando nós estamos falando Jesus não está certo, que nós deveríamos falar Yeshua, que é o seu nome verdadeiro em hebraico. Pasme você, igrejas grandes, tem gente dentro da igreja que não concorda com a sua liderança, o seu pastor, e diz que não, que tem que começar a falar Yeshua ou Yoshua. Estão inventando de tudo. Nós temos que estar em acordo. Questões simples como essa, temos que estar em acordo. Temos que estudar a Bíblia e chegar num acordo. Escatologia é o que mais dá confusão. A doutrina das últimas coisas. Tem gente dentro da igreja que não sabe, obreiro dentro da igreja,
que não entende nada sobre escatologia. Se um testemunho de Jeová chegar na casa dele, leva ele, porque ele não entende nada. Terrível. Mas essas coisas nós temos que entrar em acordo. São questões doutrinárias que todo crente precisa saber. Precisa procurar conhecer, procurar a liderança e dizer: pastor, esse assunto é importante, eu quero saber. Eu não quero ficar na dúvida. Aqui na igreja de Corintos, havia algumas questões comportamentais que estavam trazendo problema. Se você ler o livro da primeira carta de Coríntios, você vai encontrar dissensões, divisões na questão do casamento, lá em 1 Coríntios 7 e versículo 3. Você vai encontrar divisões, dissensões a respeito da ingestão de alimento sacrificado aos ídolos, lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7. Também vai achar a divisão, a dissensão que havia lá no capítulo 14, sobre o dom de línguas. Havia muita dissensão, divisão na igreja por causa disso. Havia lá também dissensão, divisão, briga por causa da conduta das mulheres dentro do templo na hora do culto. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, do versículo 15, do 5 até o 15. Também sobre o comportamento dos ricos e dos pobres dentro do culto. Os ricos faziam as suas panelinhas e os pobres eram excluídos. Lá no capítulo 11, do versículo 17 até o versículo 22, Paulo disse: se vocês querem que eu aprove, nisso aí eu não aprovo vocês, eu reprovo vocês, porque vocês fazem essas facções, essas panelinhas e desprezam os de menos posses. E também, como nós lemos aqui no capítulo número 1 e versículo 10, se você seguir o versículo 11 até o versículo de número 16, você vai perceber que havia diferentes mestres na igreja, e havia dissensões. Um era seguidor de tal mestre e outro era seguidor de outro mestre. Havia vários mestres e a igreja estava dividida entre um e outro. Uma igreja dividida não pode prosperar. Aleluia. Para mim encerrar, quando ele diz: antes sejais unidos, o termo original aqui está dizendo sobre um reajustamento, um religamento de peças quebradas ou rasgadas. Promover unidade não é algo fácil, porque para você estar em unidade na igreja, você vai ter que abrir mão de alguns conceitos teus. Porque se você não abrir mão de alguns conceitos teus, de maneira de pensar que você carrega há 200 anos atrás, você não consegue entrar em unidade. Pode até haver união, mas unidade não. Porque a união, a pessoa pode ter maneiras de pensar e estar junto, e o outro tem outras maneiras de pensar e também está junto. Mas a unidade, todos têm que ter um mesmo pensar. Eu tinha um amigo que dizia que quando uma igreja tem várias pessoas de várias opiniões, ele chamava de igreja de dissidentes, porque na hora da reunião de obreiro era um massacre. Cada um tinha seu peixe para puxar para a sardinha, né? Cada um tinha sua ideia para desenvolver e virava uma briga. Já aconteceu até de obreiro entrar no soco em reunião, porque ele tem uma ideia e o outro tem outra. Não, né? Quando fala de reajustamento, de religamento, lembra os discípulos lá em Mateus capítulo de número 4 e versículo 21. Eles foram pescar, trabalharam, e quando eles voltaram, a Bíblia diz que eles estavam consertando as redes. O porquê do consertar as redes? Porque se a rede está rasgada,
então não há possibilidade de pegar o peixe. Aquela parte em que está rasgada, o peixe vai embora. O que dá a entender que igreja que não está unida, as almas não se salvam. A igreja tem que estar em unidade. Primeira coisa que nós precisamos estar em concordância na mente. Uma só maneira de pensar. Você tem que procurar pensar igual ao teu líder. Você precisa se entregar a um mentor espiritual e começar a pensar de acordo com o pensamento da liderança. Pastor, eu não concordo com a liderança. Eu acho que a liderança está tudo errado. Então, meu filho, viaja. Porque você não vai progredir, você não vai crescer e vai trazer problema na igreja. Não concorda? Procura alguém que está dentro da sua mentalidade. Porque senão você vai causar divisão dentro da igreja. Sempre vai causar dissensão dentro da igreja. Mas quando ir para outro lugar, procura um lugar que está dentro da tua mentalidade. Porque senão não vai dar certo lá também. E vai ter que se submeter. Vai ter que se submeter. Não tem como você mudar de igreja e querer mandar na igreja. Semelhante ao testemunho do pastor que assumiu uma cidade, quando ele chegou lá, o obreiro falou: venha na minha casa, pastor, preciso conversar com o senhor. Aí ele foi na casa do obreiro, o obreiro disse: ó, pastor, aqui funciona assim, eu é que canto os hinos da harpa, fulano é que lê a Bíblia, e fulano é que faz isso, e fulano que faz aquilo. Ele falou: puxa, e eu que pensava que era o pastor? Mas quem manda é você? Tem que se submeter à liderança. Tem que concordar mentalmente com a liderança, senão você não cresce e ainda causa problema. Se houver concordância na maneira de pensar, haverá concordância na prática. Coisa triste é ver a igreja dividida, irmão. Quando precisa de alguém para fazer alguma coisa, não tem ninguém, some tudo. Porque cada um pensa de um jeito, cada um puxa para um lado. Quando alguém precisa de ajuda, não tem ninguém para ajudar, porque ele tem um partido, ele tem uma maneira de pensar, o outro tem outra, então ninguém ajuda ninguém. Quando há concordância, quando há unidade, quando um dá um grito, todos estão gritando junto. Quando um está indo para frente, está todo mundo indo para frente. Se um é machucado, todo mundo sente a dor. Quando há unidade, é dessa forma. Mas quando não há, o irmão se quebra e nem sequer ficam sabendo. Cada um puxa para o seu prato. Tanto o bem quanto o mal começam no pensar. E Deus reprova pessoas que maquinam o mal. Se tem coisas que Deus detesta, uma delas é pessoas que maquinam fazer o mal, que pensam em fazer o mal ao seu semelhante. Deus está vendo você pensar, maquinar, projetar, inventar, arquitetar o mal. E a recompensa vem. Pode crer. Ela vem. Pode às vezes não vir tão rápido, mas vem. Para nós encerrar, se coloque de pé. Quero orar com você, para já estar passando o microfone ao pastor. O mesmo propósito, concordância mental e mesmo propósito. Qual que é o propósito da igreja? O propósito da igreja é glorificar o nome de Jesus. Deus quer glorificar o nome de Jesus. O Espírito Santo trabalha para glorificar o nome de Jesus. A igreja deve trabalhar para glorificar o nome de Jesus. Qual que é o propósito da igreja? Alcançar as almas perdidas, indo anunciar o nome de Jesus, o evangelho de Jesus, para que sejam salvos. Esse é o propósito. Terceiro propósito da igreja: a edificação do corpo de Cristo. Após ser salvo,
A pessoa precisa ser ensinada, edificada, para crescer no corpo de Cristo. Esse é o propósito. O propósito não é eu me vangloriar aqui, querer ganhar fama em cima dos irmãos, me divulgar, me aparecer, ficar famoso. Quer ficar famoso? Vira youtuber, vai para Globo. Quer ficar famoso? Pinta o nariz de vermelho, vai fazer palhaçada no sinal, aí o pessoal vai ver você, vai achar engraçado, vão filmar, colocar nas redes sociais e você vai ficar famoso. Mas o lugar, aqui na igreja, o propósito é glorificar o nome de Jesus. Tem muita gente dentro da igreja que o propósito é errado. Tem muita gente, o propósito é errado. O propósito aqui é glorificar o nome de Jesus, alcançar os perdidos e edificar o corpo de Cristo. Se o que você está fazendo não glorifica o nome de Jesus, não traz nenhuma mensagem de esperança ao perdido e não edifica a igreja de Jesus, por favor, pelo amor de Deus, para! Você está sendo um prejuízo para a igreja. Agora, se o que você está fazendo cumpre esses 3 propósitos, pelo amor de Deus, diga o que eu preciso fazer para te ajudar. Eu quero te ajudar, porque é isso que nós temos que fazer: glorificar o nome de Jesus, alcançar os perdidos e edificar o corpo de Cristo. Senhor Deus de maravilha, Deus poderoso, a tua palavra mais uma vez foi pregada na direção do Senhor, na direção que o Senhor me colocou. Meu Deus, em nome de Jesus, tu sabes que eu sou sincero a ti quando oro. Eu digo a ti, Senhor Deus, essas palavras porque esta é a sinceridade do meu coração. Eu não quero glória, nem fama, nem sucesso, mas o que eu quero é que o teu nome seja glorificado. O que eu quero mesmo, Senhor, é que as almas sejam alcançadas, que aquele, Senhor Deus, que está titubeando no caminho, que ele seja edificado por essa palavra, que ele seja alcançado, meu Deus, mudado, que a sua mentalidade passe a pensar de uma maneira mais excelente, que ele comece a ver o caminho, que a tua voz grite aos seus ouvidos: este é o caminho, andai nele, e que ele possa encontrar a direção e ser abençoado em nome de Jesus. Que haja mudança. Se alguém dar crédito a essa palavra, que ele seja mudado, transformado, edificado, e que ele seja abençoado em nome de Jesus.